No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje, governo ignora impactos severos à vida de populações que dependem do Rio Tocantins. Projeto de hidrovia no Pará é vendido como desenvolvimento pelo governo, mas haverá destruição social, econômica, cultural e colocará vidas em risco na região. Rádio CUT, www.cut.org.br. Mesmo com o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, detectando dezenas de erros no relatório produzido pela empresa DTA Engenharia, que foi contratada para realizar a obra da hidrovia Araguaia-Tocantins, o governo de Jair Bolsonaro quer apressar a licença provisória para dar início ao projeto que vai impactar a vida de cerca de 800 mil pessoas. A maioria é formada por negras e negros e trabalhadores de baixa renda que têm no Rio Tocantins a sua vida, os seus recursos para a subsistência. Os estudos e relatórios produzidos para o governo escondem os impactos e a real dimensão da destruição da vida e do meio ambiente ao longo dos municípios por onde vai passar a hidrovia se o projeto for aprovado. O governo de Bolsonaro quer que essa licença saia ainda no mês de março para dar início à obra. Na página, inclusive, do governo federal, o que é destaque é a dimensão da obra e a importância dela para os aliados do governo. Os produtores rurais, lado mais interessado na questão, o povo que vive do rio, não é ouvido pelo governo. Os moradores da região são literalmente ignorados em suas reivindicações e alertas de que suas vidas correm riscos. Essas são as denúncias, inclusive, feitas pelas comunidades por onde passou a caravana Defender o Rio Tocantins é Defender a Vida, uma iniciativa da CUT, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará, FETAGRE, e outras entidades. Essa caravana aconteceu na semana passada. Os depoimentos dos moradores denunciam impactos como na pesca, desemprego, desalojamento dos seus locais, eles seriam desalojados ou seriam transferidos para outros locais, impactos sociais, impactos econômicos e culturais, inclusive. E quando se fala em cultura, se fala em racismo, não é? Afirmando o caráter racista de projetos desse porte, por exemplo, a professora Ellen Silva, que é de uma comunidade quilombola aqui a comunidade Tambaiaçu, ela fala sobre a luta da população negra. Na caravana, na semana passada, a gente ouviu ela dizer, Ela diz o seguinte: isso que estamos vivenciando nesse projeto é racismo estrutural. Temos lutado pela vida desde que fomos arrancados da África e trazidos para sermos escravizados no Brasil e hoje, novamente, estamos lutando pela nossa vida todos os dias. Esse é o relato da professora Ellen, que é negra e que vai ser uma das impactadas caso a hidrovia seja realmente implementada. E ela ainda complementa que essa é uma característica do atual governo. E uma das posturas de Bolsonaro é justamente essa, de silenciar a voz dessa população. Uma outra professora de filosofia no ensino médio em Marabá, Avanalda Gomes Araújo, denuncia o que a gente já citou aqui, que é o descaso de Bolsonaro, que privilegia o diálogo com empresários nacionais e multinacionais interessados no projeto. Para mim, o governo Bolsonaro foi um dos piores governos que o Brasil já teve. Ele praticamente nunca ouviu as comunidades. Ele ignora as comunidades tradicionais, principalmente as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas e as comunidades ribeirinhas, enfim, todas as comunidades tradicionais. Então ele não escuta, ele não ouviu os órgãos públicos, que é o caso do IBAMA, também fez vista grossa para esse grande, quando eu falo grande empreendimento, é um grande empreendimento para as multinacionais, para o governo, mas para os trabalhadores, para os pescadores, quebradores de coco, a juventude, os ribeirinhos. Esse grande empreendimento, pelo contrário, vai trazer prejuízo nos seus modos de vida, vai afetar o costume, a cultura, enfim, vai afetar a questão econômica, porque eles são extrativistas também, isso é bom lembrar que eles são comunidade extrativista, que vive da pesca, que vive da agricultura familiar, que vive do manejo, e aí com esse grande empreendimento, o que vai acontecer? Os impactos, eles vão vir à tona e quem vai sofrer é a população. Daniel Gaio, que é secretário de Meio Ambiente da CUT, ele participou também da caravana e ele relata que a hidrovia é mais uma obra com a característica de racismo ambiental. Ele explica que as populações negras, sobre o racismo ambiental, as populações negras e indígenas são sistematicamente submetidas a situações de degradação ambiental. O que significa isso? Significa que obras dessa magnitude, a serviço do capital, são realizadas geralmente em locais onde estão essas pessoas, sem que haja nenhum tipo de preocupação com elas.
O Daniel lembra que as riquezas que vão ser transportadas na hidrovia não vão beneficiar em nada a população local. E um exemplo disso é a própria hidrelétrica de Tucuruí, que a gente já falou aqui no Jornal da CUT, foi construída em 1996. Somente depois de muitos anos e muita luta do movimento sindical e de movimentos sociais é que a população local começou a receber a energia elétrica. Ela foi construída em 1996. Só em 2004, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, é que a energia elétrica produzida pela hidrelétrica de Tucuruí começou a ser recebida pela população da região. Como o povo daqui mesmo diz, essa rua deles aqui vai ser ocupada pelas barcaças que vão trazer a soja, que vão trazer o minério e que vão deixar um rastro de sujeira, um rastro de contaminação. Essa é a realidade do que é chamado pelo capitalismo de desenvolvimento, um desenvolvimento que traz morte, que traz uma série de consequências e impactos ambientais e que destrói a Amazônia. Nós sabemos muito bem que a soja que vai passar aqui é plantada onde antes era Amazônia no Mato Grosso, onde antes era Amazônia no Tocantins e no sul do Pará. E é esse rastro de destruição que eles querem passar por aqui, destruindo ainda mais o rio e deixando simbolicamente a população a ver navios. É essa a realidade que esse tipo de desenvolvimento traz como consequência. Bom, do outro lado, o governo, desprezando a vida dessas pessoas, fala em desenvolvimento necessário. É um discurso duvidável, segundo Daniel Gaia. Então, um falso discurso de que a hidrovia contamina menos, que vai tirar caminhões, vai descarbonizar, porque não é mensurado a quantidade, os impactos causados à natureza e aos rios. E nós viemos aqui, a CUT, com diversos movimentos sociais e com a população, debater esse assunto e organizar a luta e a resistência. Vamos resistir contra mais essa grande obra, que é mais um grande crime contra a natureza no Brasil. O projeto da hidrovia é um ataque feroz a inúmeros direitos das populações, direitos humanos, violação do direito à terra, ao trabalho, à agricultura familiar, à pesca, o extrativismo, do direito à preservação da cultura e dos saberes tradicionais acumulados em muitas gerações. Quem diz isso é a secretária nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, a Jandira Uehara, que também participou da caravana, também foi conhecer a realidade dessas pessoas de perto. Nós vamos ter aqui, ao longo de todos os 11 municípios da região aqui do Baixo Tocantins, violações imensas dos direitos econômicos, dos direitos culturais, dos direitos ambientais, dos direitos sociais da população ribeirinha. E é por isso que a CUT está aqui hoje, estamos nessa caravana, porque esse é um problema não apenas dessas populações, mas é um problema de todo o nosso país. Bom, reforçamos, a Jandira Uehara fala sobre a violação de direitos sociais, já que esses empreendimentos como a hidrelétrica de Tucuruí e agora com a hidrovia Araguaia-Tocantins, são empreendimentos do grande capital. Eles provocam retrocessos em todas as políticas sociais, provocando ainda mais o empobrecimento e a fragmentação dessas populações. Mas tem resistência. Desde 2019, as entidades que defendem o Rio Tocantins e defendem essa população vêm fazendo levantamentos com suporte de especialistas, de universidades, que comprovam o tamanho do estrago a ser causado. Além disso, tem realizado diversas atividades e debates envolvendo a população ribeirinha, ouvindo seus relatos, os problemas que já enfrentam desde que foi construída a usina hidrelétrica de Tucuruí. São experiências, inclusive, que subsidiam articulações de luta contra a hidrovia. Para os impactados, as pesquisas do governo, aquelas que a gente já disse agora, que o governo contratou e que minimizam os impactos, escondem os impactos, elas caem por terra quando o laboratório humano confirma que, por exemplo, a água, por causa da hidrelétrica, já está contaminada e adoece as pessoas. E vai acontecer também com a hidrovia. A Carmen Foro, que é secretária-geral da CUT, diz que esse diálogo com a população resulta num maior conhecimento sobre os problemas. E são muitos. Um deles é a alteração no ciclo natural de vida dos peixes. Pescadores contam que, em média, ao longo dos anos, a quantidade de peixes pescados depois do período defeso, em que a pesca é proibida para garantir o processo de reprodução, é de 60% do que era a produção antes da hidrelétrica. Aumentou também o número de casos de pessoas contaminadas e com problemas de saúde por causa do consumo ou até mesmo pelo contato com a água. Na época da hidrelétrica foram soltados dejetos, produtos que causam problemas à saúde, e a população está sentindo isso hoje. A agricultura também sofreu. Alguns trechos vão ser alargados para a construção da hidrovia para dar espaço a gigantescas barcaças que vão passar por essa hidrovia se o projeto for aprovado. Esse projeto atende em especial ao transporte de commodities, como soja, minério, e está inserido na lógica que prioriza a utilização de rios da região norte, dos rios da Amazônia, não pelos povos da região, mas em benefício do poder econômico.
O que isso significa? Significa que por lá vão passar riquezas, entre aspas, que não vão que não vão gerar nenhum benefício para a população local, pelo contrário, elas serão impactadas, serão jogadas para outros cantos, a pesca vai ser, como a gente acaba de dizer, vai ser afetada, a agricultura familiar vai acabar com a vida dessas pessoas, literalmente, em benefício do poder econômico. Essa é a denúncia da caravana, que foi feita na caravana e que tem sido feita ao longo dos tempos. São os impactos econômicos e sociais que são irreversíveis, que passam inclusive pela destruição da cultura e da memória dos povos ribeirinhos. Lugares onde muitos nasceram já desapareceram com Tucuruí. Agora outros tantos estão na mira da hidrovia. A luta contra a implementação dessa hidrovia não acabou, né? Nos próximos passos, a gente teve a caravana na semana passada, mas os próximos passos vão ser a denúncia em âmbito nacional e internacional, com o relato dos moradores, que são os mais interessados e que não são ouvidos, e a elaboração de um documento a ser entregue a autoridades para também denunciar os impactos a essas populações. A caravana foi realizada por várias entidades, uma parceria entre a CUT Nacional, a CUT Pará, a FETAGRE Pará, o Movimento Atingidos por Barragens, o MAB, a Diocese de Cametá, o Conselho Pastoral dos Pescadores, o Levante Popular da Juventude, o Sintep, além de organizações de quilombolas da região, com o apoio da Universidade Federal do Pará e do Solidarity Center, que é um braço da AFL-CIL, uma central sindical norte-americana, com o objetivo de fazer a denúncia em âmbito internacional. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!